Tem as datas, normalmente está disponível no nosso site as datas, alguns sábados por ano. Ok? Então, já vou fechar aqui. Uma boa noite, então, a todos. Gostaria de fazer uma prece para a gente começar o nosso estudo. Então, vamos agradecendo a espiritualidade pela presença constante em nossas vidas. Agradecer a Deus, nosso Pai Criador, por estarmos aqui. Agradecer ao Mestre Jesus pelos ensinamentos deixados. E pedir que nesta noite possamos sentir em nossos corações a presença do Mestre Amigo e dos amigos que com muito amor nos acompanharam até aqui hoje. Sejam todos muito bem-vindos no plano físico e no plano espiritual. Que assim seja. Então vamos lá, dar continuidade aqui ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Então a gente faz os primeiros 15 minutos do estudo do Livro dos Espíritos e depois a gente dá continuidade com a palestra que hoje será a Eva. Ok? Então nós estamos na questão 473, hoje vamos estudar até a 476. Para quem não viu os outros estudos, estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Nas últimas questões, que por acaso também foi eu que fiz, nós estávamos falando sobre influência espiritual, né? Quando a gente sofre influências, tanto do plano espiritual, dos amigos espirituais, bem-vindos à nossa vida, que querem nos fazer o bem, quanto aqueles irmãos mais infelizes. Nós vamos começar hoje, na questão 473, com os possessos, que já é um estágio mais avançado de influência espiritual, e nós vamos tentar aqui juntos entender um pouquinho o que a espiritualidade nos deixou sobre esse assunto. Vocês têm a pergunta aqui, e se eu esquecer de passar, vocês falam a pergunta, ok? Então vamos lá. A questão 473, Kardec então pergunta aos espíritos: pode um espírito tomar temporariamente o envoltório corporal de uma pessoa viva? Isto é, introduzir-se num corpo animado e obrar em lugar do outro que se acha encarnado neste corpo? Os espíritos respondem: o espírito não entra em um corpo como numa casa. Identifica-se com o espírito encarnado, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de obrar conjuntamente com ele. Mas o encarnado é sempre quem atua, conforme queira, sobre a matéria de que se acha revestido. Um espírito não pode substituir-se ao que está encarnado, pois este terá que permanecer ligado ao seu corpo até o termo fixado para a sua existência material. Olha que interessante. Não pode, desculpa, gente, então vamos lá. Um espírito não pode entrar num outro corpo. Como a gente entende? Um espírito não pode tomar posse de um corpo onde tem um outro encarnado. Dois espíritos não podem tomar posse de um mesmo corpo. Isso é muito importante que se entenda. Não existe. Se um dia falarem, ele agiu no corpo de fulano, não agiu no corpo de fulano, como a gente pode pensar de maneira inteira. Se um espírito consegue, de alguma maneira, se utilizar do corpo de um encarnado, é porque este o permitiu em algum momento. Então, isso não acontece de uma hora para outra. Hoje já sou possesso por um outro espírito que consegue ali me fazer de marionete. Não é assim que as coisas funcionam. Nós falamos da questão das influências, né? Nas questões anteriores. Começa assim, com uma influência muito sutil, uma coisinha aqui hoje, uma coisinha ali depois,
que vai aos poucos tomando uma grande proporção até que o encarnado não perceba ou não consiga dominar mais, mas ele, de uma certa maneira, permite que isso aconteça. Nós vamos continuar, então, lendo aqui as nossas perguntinhas. Então, vamos passar para a questão 474. Vou botar aqui. Vou ler um pedacinho, hein? Desde que não há possessão propriamente dita, isto é, coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, pode, passar aqui para a próxima, desculpa, pode a alma ficar na dependência de outro espírito, de modo a se achar subjugada ou obsediada a ponto de a sua vontade vir a achar-se, de certa maneira, paralisada. Então, assim, pode um espírito vir e tomar completamente conta desse corpo? Os espíritos respondem, sem dúvidas, e são esses os verdadeiros possessos, mas é preciso saibas que a dominação não se efetua nunca sem que aquele que sofre o concita, quer por fraqueza, quer por desejá-la. Muitos epiléticos ou loucos que mais necessitavam de médicos que de exorcismo têm sido tomados por possesso. Bom, esse livro foi escrito em 1800 e bolinha, a gente já sabe, naquela época nós não tínhamos o conhecimento sobre epilepsia como nós temos hoje, nós usávamos esse vocábulo de loucos, a gente sabe que hoje a gente não fala mais essa palavra porque não é politicamente correto, nós temos outras palavras para dominar pessoas com alguns problemas psíquicos, com algumas doenças, né? Então a gente faz só um parênteses para explicar isso, é importante que se leve em conta a época em que esse livro foi escrito, e graças a Deus tudo evolui a língua também, né? Então nós temos outras palavras. Eu vou só explicar um pouquinho, tem uma nota de Kardec, então, sobre essa questão. O vocábulo, então a palavra possesso, na sua acepção vulgar, supõe a existência de demônios naquela época. Hoje também, né? Isto é, de uma categoria de seres maus por natureza, e a coabitação de um desses seres com a alma de um indivíduo no seu corpo, pois que, nesse sentido, não há demônios e que dois espíritos não podem habitar simultaneamente o mesmo corpo, não há possessos na conformidade da ideia a que esta palavra se acha associada. O termo possesso só se deve admitir como exprimindo a dependência absoluta em que uma alma pode achar-se com relação a espíritos imperfeitos e que a subjuguem. Então, essa palavra, possesso, era usada e é usada ainda de uma maneira vulgar. Nós, espíritas, e com a bênção do espiritismo, hoje entendemos que não é dessa forma. Não existem demônios que tomam o corpo das pessoas, né? Naquela época, as pessoas epiléticas tinham crise de epilepsia, eles levavam para uma igreja para ser exorcizado. Hoje, sabe-se que é só uma crise de epilepsia, a pessoa vai tomar um remédio. Não se leva um epilético para uma igreja, leva ele para o hospital. No centro espírita, nós temos reuniões mediúnicas de desobsessão. O que é isso? É quando, através da mediunidade de um médium de psicofonia, na maioria das vezes, pode ser de uma outra maneira, o dialogador vai conversar com esse irmão infeliz que está não permitindo a tranquilidade do outro e explicar para ele, vamos lá, olha, né, conversar o que tem que ser conversado. Mas, para que esse irmão se afaste do nosso companheiro encarnado, é preciso que este encarnado também transforme a sua maneira de ser, também transforme o seu comportamento. Mesmo que esse irmão aceite se afastar em determinado momento do encarnado, se o encarnado não muda o comportamento, ou este volta ou outros voltam, por conta do nível de vibração. Então a questão 475 diz assim, estou correndo por causa do nosso tempo. Pode alguém por si mesmo afastar os maus espíritos e libertar-se da dominação deles?
Sempre é possível a quem quer que seja subtrair-se a um jugo, desde que com vontade firme o queira. Então a gente estava falando, né? Se a pessoa quiser, tiver vontade, ela pode sim, por ela mesma, afastar um irmão infeliz. Vamos ler a 476 e voltar nessa 475. Mas não pode acontecer que a fascinação exercida pelo mau espírito seja de tal ordem que o subjugado não a perceba? Sendo assim, poderá uma terceira pessoa fazer que cesse a sujeição da outra? E nesse caso, qual deve ser a condição da terceira pessoa? Porque a gente está falando de possessão. A gente não está falando de uma simples influência espiritual. Na maioria das vezes, aquele que está vivendo esse processo de possessão, ele nem percebe. Porque ele está tão envolvido, ele é tão dominado por esse irmão infeliz, que ele fica ali naquele mundo, ele não vê. E é preciso, quem está de fora vê melhor, né? Que a gente está de fora tem uma visão mais ampla, a gente sabe disso em várias situações. Então, eu estou aqui de fora, eu estou vendo que o meu irmão está passando por um processo difícil, então eu vou tentar ajudá-lo. A pergunta de Kardec é, o que essa pessoa precisa ter? Vamos ver a resposta dos espíritos. Sendo ela um homem de bem, a sua vontade poderá ter eficácia, desde que apele para o concurso dos bons espíritos, porque quanto mais digna for a pessoa, tanto maior poder terá sobre os espíritos imperfeitos, para afastá-los, e sobre os bons, para os atrair. Todavia, nada poderá, se quem estiver subjugado, não lhe prestar o seu concurso. Há pessoas a quem agrada uma dependência que lhes lisonjeia e os gostos e os desejos. Qualquer, porém, que seja o caso, aquele que não tiver puro coração, nenhuma influência exercerá. Os bons espíritos não lhe atendem, o chamado e os maus não o temem. Então, para a gente terminar esse final com essa pergunta tão interessante, o que precisa, então, ter essa pessoa para ajudar aquele que está passando por processo de possessão? Ser uma pessoa do bem. Ser uma pessoa com coração puro, ser uma pessoa com boa vontade. Ele sim vai ter poder, entre aspas, não no sentido do poder que a gente costuma ver por aí, mas esse poder moral de dizer para aquele irmão, olha, acho que está na hora de talvez você se afastar. E o poder também, a moral no comportamento de atrair irmãos para ajudar nesse processo. Porém, se o possesso não quiser, ninguém pode fazer nada. E parece muito estranho isso, mas acontece. Pessoas que estão tão acostumadas com o problema da obsessão, que quando o espírito infeliz se afasta, ele quer outro de volta, porque ele gosta. É muito louco a gente pensar isso, você falar, mas como que alguém pode querer ficar com um espírito infeliz do lado atormentando? Gosta, porque às vezes esse irmão já sacou que ele quer, olha, vai lá na vaidade, no orgulho, e ele gosta disso. Então, nada adianta vir numa casa espírita para buscar uma ajuda, vamos lá, põe meu nome lá na mediúnica e a gente bota, se você não transforma dentro de você. Se não existe uma mudança de comportamento, se não existe uma mudança vibratória no coração, verdadeiramente falando. Então é muito importante para nós espíritas entendermos essa diferença entre possessos e influência espiritual, entender que uma pessoa que está passando por um processo de possessão muitas vezes não percebe e que vai depender dela, somente dela, esse final, que esse irmão se afaste completamente para que ele possa recomeçar uma vida, né? A gente vai ter mais questões sobre esse assunto para a próxima semana, e então agora eu agradeço a atenção de vocês e deixo a palavra com a Eva. Muito obrigada.